No dia 26 de abril, o Cruzeiro, time daqui de Belo Horizonte, jogou contra a Universidade do Chile pela Taça Libertadores. A situação do Cruzeiro não era muito boa, não. O grupo tinha 4 times e ele estava em terceiro lugar. E tinha 3 jogos que o Cruzeiro não vencia e nem marcava gols. Portanto, os torcedores cruzeirenses não estavam acreditando muito no time. Na manhã desse jogo, um torcedor do Cruzeiro postou a seguinte mensagem em uma rede social. Abre aspas. Sonhei que o Cruzeiro tinha ganhado de 7-0. Acho que com o time jogando este futebolzinho, nem em sonho isso é possível. Fecha aspas. E o Cruzeiro venceu de 7-0. O link para essa matéria, se você quiser ver, está ali embaixo. Como que é possível acontecer um fenômeno assim? Espontaneamente, quando eu converso com as pessoas, elas sempre me relatam um fenômeno ou outro assim na vida, mas que não dá para ser provado. Pensando nisso, eu aproveitei a Copa do Mundo de 2018 e propus um experimento psicológico. Postei no meu perfil no Facebook um convite para 4 voluntários se juntarem a mim. E nesse experimento, então, a gente iria tentar acertar o resultado de 10 jogos da Copa. E seriam 10 jogos difíceis, equilibrados, que não tivessem favoritos. Haviam 2 pré-requisitos. O primeiro, que a pessoa gostasse de futebol. Eu imaginei que com a Copa do Mundo, a mídia toda iria falar, como acontece sempre, e aconteceu mesmo, fala o tempo todo de Copa. Então, se você ler jornal, internet, o que for, você vai ver a Copa do Mundo o tempo todo. Isso talvez criasse um ambiente psicológico positivo. Mas a pessoa tem que gostar de futebol porque tem que haver um vínculo entre o evento que você quer incubar, que é esse nome que a gente vai dar, com o resultado que você espera ter. E o segundo pré-requisito, que é fundamental, é que a pessoa acreditasse que isso fosse possível. É o que a gente chama de efeito placebo. O efeito placebo é aquilo que nos ajuda a entender aquilo que a religião chama de milagre. Então, curas milagrosas são vistas, do ponto de vista da psicologia e da neurociência, como consequência do que a gente chama de efeito placebo. Você acredita em uma coisa, então emocionalmente está investindo naquilo. O grupo então ficou constituído de 5 pessoas, eu e mais 4. Eu queria mesmo trabalhar com um grupo pequeno porque achei que seria mais fácil de administrar as coisas. E há mesmo uma dificuldade a como separar intuição de projeção. Para você me entender melhor, imagine que você quer acertar o resultado de um jogo do seu time, ou de uma seleção, não importa. Se você fechar os olhos e se der algum tipo de comando mental para que surja o placar exato, por exemplo, você vai perceber que vão surgir vários placares e necessariamente nenhum deles vai ser verdadeiro. Isso que se chama então de uma projeção. Pois bem, então para separar intuição de projeção, eu pensei em usar uma ferramenta para nos auxiliar. E essa ferramenta foi o tarô. E eu escolhi o tarô porque, claro, existem vários tarôs diferentes. Hoje em dia cada autor desenha as cartas como quiser. Mas eu escolhi o tarô porque eu estudo o tarô desde a década de 80. Como psicólogo eu acho interessantíssimo o tarô, as imagens do tarô. São 22 imagens dos arcanos maiores e os arcanos menores são 56 cartas, com outras imagens. Então o que eu pensei foi usar o tarô como a psicologia usa as lâminas de Rorschach.
que é um teste psicológico válido e reconhecido. Basicamente, você olha para uma lâmina que tem um desenho aleatório e você fala o que surge na sua cabeça a partir daquele desenho. Então você vai fazer ali uma projeção. No nosso caso, eu queria saber se o tarô poderia nos permitir uma intuição. Então nós íamos fazer uma incubação, uma preparação da psique ou um estímulo da psique para cada jogo. Após essa incubação, cada participante jogaria o tarô. E um detalhe, eu pedi para que todos usássemos o mesmo tarô, exatamente para que houvesse uma padronização nas imagens. O plano inicial era que eu fizesse a análise das imagens, mas a partir do segundo jogo eu já mudei essa regra e propus que cada participante fizesse a sua leitura. Independente, aliás, nem era importante ou indispensável ou um pré-requisito que a pessoa tivesse tido qualquer contato com o tarô. Muito ao contrário, eu queria um grupo que as pessoas nunca tivessem tido contato com essa ferramenta. Então cada pessoa olhava as cartas e deixava a intuição funcionar. A título de comparação, o economista Samidana, do site G1, e usando umas ferramentas da Fundação Getúlio Vargas, fez também um levantamento estatístico de 56 jogos da Copa. Era o número de jogos até então. Ele tentou acertar o resultado dos jogos usando estatística, matemática pura. E ele, em 56 jogos, acertou 21, da média de 37,5%. Claro que o meu experimento é mais limitado, era apenas 10 jogos. E ele olhou 56, isso já faz uma diferença sim, eu reconheço. Voltando para o tarô e me adiantando a possíveis perguntas que algumas pessoas possam fazer. Não existe um tarô certo para isso. O ideal é que você use um tarô, caso você queira reproduzir esse experimento, que seja um tarô que seja rico em imagens. Há, por exemplo, um tarô muito tradicional chamado Tarô de Marsella, que eu não gosto porque as imagens são muito parecidas, não há variações. Então qualquer tarô moderno que as imagens sejam ricas, serve. E finalizando essa coisa do tarô para explicar também meu interesse. Poucas pessoas que usam o tarô estudaram a evolução histórica das imagens, que é uma coisa que me atrai muito. Há uma carta chamada O Mundo, que normalmente é colocada como sendo a última carta do tarô, que é a imagem de uma mulher rodeada por 4 seres. Um homem, um boi, um leão e uma águia. Normalmente é isso. O que pouca gente sabe é que essa carta, quando surgiu, era uma carta que mostrava a vitória cristã de Jesus. Então a imagem central não era de uma mulher, era de Jesus Cristo e esses 4 seres representando os 4 evangelistas. Só que, claro, quando o tarô surgiu, na Idade Média, os desenhos eram muito precários, eram mal feitos mesmo. Então, em algum momento, quando alguém estava copiando essa carta, essa imagem, e como a imagem de Jesus foi retratada como sendo sem barba, cabelo comprido e sem barba, em algum momento um desenhista achou que aquilo fosse uma mulher e desenhou uma carta então com a mulher rodeada pelos 4 seres. E também, por alguma razão, essa imagem passou a vingar. O que é muito interessante, porque se a gente pensar na evolução sociológica, histórica, essa imagem fez com que o tarô deixasse de ser, por exemplo, uma ferramenta cristã e se tornou, entre aspas, uma ferramenta pagã. E talvez isso explique, em alguma parte, a imensa aceitação do tarô no nosso mundo ocidental.
Então, vou falar agora do resultado do nosso experimento. Lembrando que o experimento do Samidana teve 37,5% de acertos com 56 jogos. E o nosso experimento apenas 10. Então, numa ordem crescente, o primeiro participante, na verdade, participou só de 2 jogos. Como ele não se envolveu, no 8º jogo ele saiu e o grupo ficou reduzido a 4 pessoas. E ele acertou um jogo, errou outro jogo, mas isso não é estatisticamente relevante, então não vamos considerar. Uma outra participante acertou 3 jogos em 9, 33%. E ela admitiu que não estava fazendo esse processo de incubação, de preparação, de uma maneira adequada, como seria de se fazer. Eu conversei com ela então, depois do 8º jogo, e ela tinha acertado apenas uma partida. E ela acertou o 9º jogo e o 10º jogo. Então melhorou a estatística dela, passou a ter 33%. Um outro participante acertou 5 jogos em 9, que daria 55% de acerto. Mas o caso dele é muito interessante, porque ele não me contou, é claro, só no final, que na verdade ele fez incubação nenhuma. Ele usou uma técnica derivada da Cabala, que ele estuda e conhece, e atribuiu números às cartas. Então a técnica que ele usou, que é completamente aleatória, não envolve a psique, foi de dar um valor numérico para as cartas e somar as cartas. E aí aquelas tivessem um maior número, seria o maior peso, seria o resultado. O exemplo dele é tão interessante, porque de novo, um experimento com poucos jogos como esse, dá margem a uma série de questionamentos. Ele acertou mais da metade, mas acertou por sorte. Um outro participante, o 4º participante estou comentando, acertou 5 jogos em 10, 50%. Mas esse foi o que mais foi atrapalhado pela ansiedade, porque tem essa parte subjetiva de um experimento, aquela cobrança de vou acertar ou não vou acertar. Como eu falei que a gente faria uma estatística do grupo e dos participantes, então haveria naturalmente um ranking. E isso criou uma certa ansiedade que atrapalhou a incubação. Voltando a falar do efeito placebo. Para funcionar, o efeito placebo pressupõe que você acredita naquilo. Se você tem ansiedade ou medo, o efeito placebo já não vai funcionar. E o último participante, que fui eu acertei 7 jogos em 9, que dá uma média de 77%. Então, de novo falando, a partir de números apenas, de estatística, como foram 9 jogos que eu participei, isso não seria relevante. Mas tem um lado subjetivo que eu quero compartilhar com você agora, que eu acho que isso faz um peso diferente nisso aí. Por exemplo, teve um jogo dos que nós escolhemos entre Inglaterra e Croácia. Eu não lembro se foi quarta de final, semifinal, enfim. Era um jogo de mata-mata. E no site que nós usávamos como referência estatística para falar se haveria ou não um favorito, não tinha favorito, mas a Inglaterra tinha 43% de chances de ganhar. Isso não é um favoritismo, porque havia uma probabilidade de 57% da Inglaterra não vencer. Mas ainda assim era o evento que mais teria peso. Quando eu falo evento, nesse esquema que eu pensei, são 3 eventos: a vitória da seleção A, empate ou vitória da seleção B. Então o evento vitória da Inglaterra tinha mais peso. A Inglaterra fez 1-0 aos 4 minutos de jogo. E aí, nesse momento, a chance estatística da Inglaterra passar para a próxima fase era de 70%.
Então, nesse momento do primeiro gol, o empate e a vitória da Croácia juntos davam 30%. Como eu fiz uma incubação muito boa, nesse momento eu fiz uma aposta, porque eu esqueci de comentar também. Eu estava fazendo uma aposta para registrar, tendo um extrato do site, para documentar essas apostas. Então nesse momento eu apostei mais contra o favorito. Apostei nos 30% de chance. E a Croácia acabou empatando no final do segundo tempo. Um outro jogo que nós escolhemos foi Suécia e Suíça. Nesse momento, 3 pessoas do grupo intuíram que a Suíça iria vencer. Na minha incubação, eu vi a Suécia. Então, se o critério, em caso, por exemplo, de uma aposta, fosse ver a maioria, então seriam 3 votos para a Suíça e apenas o meu voto para a Suécia. No entanto, a Suécia venceu a partida. Daí dá para entender então que num experimento desse, talvez a maioria não seja o critério mais importante para você decidir sobre um palpite, mas a qualidade da incubação. E o primeiro jogo que eu achei o mais interessante, pelo menos para mim, que foi Marrocos e Irã. Na minha incubação, eu vi vitória do Irã. Então, 2 pessoas no grupo viram vitória do Irã e 2 viram vitória do Marrocos. E uma se absteve. E coincidiu, aconteceu, eu pude ver esse jogo. Eu estava curioso e comecei a ver o jogo. E o Marrocos dominava o tempo todo. O jogo era basicamente ataque contra defesa. O Irã quase não conseguia sair do seu campo. Então, no intervalo, eu cheguei à conclusão que minha intuição estava errada. E como eu estava interessado também em fazer uma aposta, acabei apostando na vitória do Marrocos. E no finalzinho do jogo, 45 minutos, alguma coisa por aí, o Irã, num contra-ataque, faz um gol e vence. Então a minha intuição estava certa e eu não acreditei nela. A partir então desse experimento, eu convidei aquele participante que tem uma intuição maior ou um potencial maior, eu o convidei para a gente começar um novo experimento, agora com 100 jogos. Então vai ser um experimento que vai durar uns 2 ou 3 anos, que usando talvez 1 ou 2 jogos por semana apenas, e parando quando a gente sentir que não está funcionando muito bem isso, a incubação. Depois, lógico, daqui a algum tempo eu vou divulgar o resultado desse experimento. E no próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre esse processo de incubar um jogo, que é estimular a psique para que ela antecipe o resultado de um jogo para nós. Como foi que nós fizemos nesse experimento? Não vou falar agora, senão o vídeo fica muito grande. E o próximo vídeo vai ser um intervalo de tempo mais curto do que o anterior. Semana que vem eu posto ele. Até lá!